Meu nome é Lara, e sou uma paramédica acostumada com o caos. Na minha profissão, a linha entre a vida e a morte é tênue, mas nada me preparou para o que vivenciei naquela noite. Começou como qualquer outra, sirene soando, pacientes em estado crítico e a exaustão de um turno sem fim. Mas, por volta das 22 horas, as coisas começaram a mudar. Primeiro, foi o cheiro. Algo atre e metálico, como ferro queimado, tomou o ar. Depois, a chuva. Não era uma chuva comum, as gotas eram negras, espessas, e corriam como tinta pela janela da ambulância. Na rua, as pessoas olhavam para cima, confusas, e depois começaram a gritar. Onde as gotas tocavam, queimaduras surgiam, e objetos metálicos começavam a corroer. A cidade parecia desmoronar ao nosso redor. Enquanto dirigíamos de volta à base, os gritos aumentaram. Um chamado urgente no rádio nos levou a um cruzamento próximo, onde uma van havia colidido com um poste. Saí correndo com minha bolsa de primeiros socorros e encontrei um adolescente, Alex, com sangue escorrendo da testa, sentado ao lado do veículo. Você vai ficar bem, eu disse, tentando parecer confiante, mas meu coração estava disparado. Algo nos observava das sombras, que eu podia sentir. De repente, um homem gritou. Virei a cabeça a tempo de ver um corpo levantar do chão. Não como alguém ferido tentando se erguer, mas de um jeito antinatural, com espasmos e articulações se movendo na direção errada. Seus olhos estavam vazios, mas havia uma consciência terrível ali, como se algo antigo e maligno tivesse tomado posse. Consegui puxar Alex para dentro da ambulância e arrancamos antes que aquilo pudesse nos alcançar. No caminho, pegamos Miguel, um ex-policial que vagava pelas ruas com um pedaço de cano na mão. Ele tinha o rosto endurecido de alguém que já viu horrores, mas até ele parecia abalado com o que estava acontecendo. Ele contou sobre pessoas sendo devoradas por sombras, como se o próprio escuro tivesse dentes. Decidimos buscar abrigo no hospital onde Clara, uma professora que conhecíamos, estava trabalhando como voluntária. Ela nos recebeu com um olhar de puro alívio, mas logo a expressão mudou para algo mais sombrio. As coisas não estão normais aqui dentro, ela disse. E, de fato, o hospital parecia vivo. Luzes piscavam erraticamente, corredores ecoavam com sons que não deveriam existir, e as sombras nas paredes pareciam se mover por conta própria. Ficamos em um andar superior, tentando decidir o que fazer. O rádio estava morto, e o telefone só emitia um ruído estático que fazia minha cabeça latejar. Alex, curioso, começou a explorar. Ele encontrou um mural com fotos antigas do hospital, mostrando pacientes e médicos, mas algumas das imagens pareciam estar borradas, como se algo estivesse tentando apagar o passado. Então, as coisas pioraram. Uma enfermeira que havíamos encontrado começou a murmurar algo ininteligível antes de desmaiar. Quando tentamos acordá-la, percebemos que seu corpo estava indiferente. Sua pele estava ficando translúcida, e algo se movia debaixo dela, como se pequenos insetos estivessem rastejando. Antes que pudéssemos reagir, ela abriu os olhos, completamente pretos, e atacou Miguel. Ele conseguiu afastá-la, mas não antes de ela deixar marcas profundas em seu braço. Isso não é só uma chuva, Clara disse, segurando uma cruz enquanto rezava baixinho. Algo veio com ela. Tentamos sair, mas o hospital havia se transformado. Corredores que antes levavam a portas agora terminavam em paredes sólidas. Um andar parecia estar em um ciclo infinito, subíamos uma escada e acabávamos exatamente onde começamos. Alex começou a ter visões, ele dizia ver figuras vestidas de branco nos cantos de sua visão, mas quando olhava diretamente, elas desapareciam. Miguel encontrou uma sala trancada com um letreiro desgastado que dizia Arquivo Médico. Com esforço, conseguimos arrombar a porta. Lá dentro, encontramos documentos sobre pacientes que haviam relatado ver a chuva negra em sonhos. Muitos deles haviam enlouquecido ou desaparecido misteriosamente. Uma anotação final dizia, quando as gotas caírem, o véu será rasgado.
De repente, a porta atrás de nós se fechou com força. Algo começou a arranhar do lado de fora, um som que parecia vir de garras metálicas. As luzes piscaram, e pela fresta da porta vimos uma silhueta alta e distorcida, com braços impossivelmente longos. O som das garras aumentou, e Clara começou a gritar, sua fé finalmente quebrada. Conseguimos escapar por uma janela lateral que dava para o refeitório. Lá, os restos de bandejas e comida pareciam ter envelhecido séculos em questão de horas. O cheiro de podridão era sufocante. Quando tentamos ligar as lanternas, a luz não atravessava a escuridão, era como se o escuro fosse sólido, vivo. De repente, um grito ecoou pelo hospital, um som que fez cada célula do meu corpo congelar. Algo estava se movendo nos andares inferiores, subindo. Precisávamos sair. Miguel, mesmo ferido, liderou o caminho, usando sua experiência como policial para manter o grupo focado. No caminho para a saída, Alex parou. Ele apontou para uma parede onde, por um momento, vimos o reflexo de um céu estrelado, como se estivéssemos olhando para outro mundo. Mas no centro do reflexo havia um olho gigantesco, fixo em nós. Ele está nos observando, Alex sussurrou. Eu não sabia se ele estava falando do olho ou de algo maior. Finalmente, chegamos à entrada principal, mas o chão começou a rachar como vidro, revelando um vazio infinito abaixo. A entidade estava próxima, e sua presença era esmagadora. O ar ficou pesado, e o som de passos ecoou, apesar de não vermos ninguém. Quando a porta finalmente cedeu, corremos para fora. Mas lá fora, o mundo também havia mudado. A chuva negra ainda caía, e formas escuras moviam-se nas ruas. O hospital não era um refúgio, mas talvez o mundo lá fora fosse ainda pior. A porta do hospital abriu com um rangido, e eu mal tive tempo de respirar o ar da liberdade antes de perceber que o inferno lá dentro era apenas o prelúdio. O mundo lá fora estava irreconhecível. O cheiro metálico da chuva negra persistia no ar, mas agora misturado com algo pior, o fedor acre de carne queimada e apodrecida. As ruas, antes familiares, pareciam um cenário de pesadelo, carros abandonados, corpos contorcidos em posições impossíveis e um silêncio que pesava como chumbo. Para onde vamos? Clara perguntou, a voz tremendo. Alex segurava sua mão como se ela fosse a última âncora para sua sanidade. Miguel, mancando com o braço ferido, apontou para um prédio parcialmente iluminado do outro lado da rua. Lá. Precisamos de abrigo. Enquanto corríamos, ouvi algo que me gelou até os ossos. Não era um som humano. Era como um eco, um grito alongado, reverberando pelas paredes e pelo asfalto molhado. Olhei para trás e vi sombras se movendo de forma errática, como fumaça viva se contorcendo. Uma delas parou e virou o que parecia ser sua cabeça, fixando em nós um par de olhos brilhantes que pulsavam como chamas. No prédio, encontramos outros sobreviventes. Eram apenas 3, um homem magro e de olhos fundos chamado Raul, que parecia um esqueleto vivo, uma mulher de meia-idade chamada Letícia, agarrada a uma faca como se fosse sua única esperança, e uma criança, Renata, que não dizia uma palavra. Raul nos contou que as coisas começaram antes da chuva. Ele ouviu sons no subsolo da fábrica onde trabalhava, uma espécie de pulsação, como um coração gigante batendo. Quando a chuva caiu, tudo mudou. Ele jurava ter visto figuras se levantando do chão, como se algo os estivesse puxando de volta à superfície. Essas coisas, Raul murmurou. Elas não nos querem mortos. Elas querem nos moldar. Miguel bufou. Isso é loucura. E isso aqui é o que? Raul apontou para fora, onde as sombras ainda se moviam. Alex sussurrou para mim, isso não é mais a Terra. Isso é um outro lugar, um outro plano. Tentamos descansar, mas o prédio não era seguro. Letícia gritou no meio da noite, e todos acordamos em pânico. Ela estava apontando para a janela, onde um homem morto olhava para dentro. Ele estava parcialmente desintegrado, mas algo movia seu corpo como se estivesse preso a cordas invisíveis.
Ele bateu no vidro, mas não com força, era como se estivesse testando a barreira. Miguel deu um tiro com a arma que conseguiu do hospital, quebrando o silêncio. O som ecoou pelas ruas, e por um momento tudo ficou em silêncio. Mas logo depois, uma onda de ruídos começou, passos arrastados, arranhões e os gritos inumanos. Eles vieram em massa. Cadáveres iluminados por aqueles olhos brilhantes, com movimentos convulsivos, começaram a cercar o prédio. Um deles conseguiu entrar pela porta dos fundos. Letícia tentou atacá-lo, mas ele a pegou com força antinatural. Miguel o derrubou com outro tiro, mas não antes de Letícia começar a gritar de agonia. Algo estava rastejando para dentro dela, se movendo por baixo da pele. Tivemos que deixar Letícia para trás. Ela implorou para que não a abandonássemos, mas Raul disse que ela já estava infectada. Não tínhamos como ajudá-la, e ficar colocaria todos em risco. Foi Alex quem tomou a decisão de atirar nela, encerrando sua dor. Ele chorava enquanto apertava o gatilho. Isso não é justo, ele repetia, como um mantra. Mas não havia tempo para luto. As sombras estavam se aproximando. Quando saímos pela porta da frente, ouvimos as últimas palavras de Letícia: eles vêm do escuro. O escuro está vivo. Tentamos fugir para os esgotos, mas o subsolo era tão aterrorizante quanto a superfície. Não era o cheiro ou a escuridão, eram os sons. O mesmo eco de gritos nos seguia, mas lá embaixo, eles tinham uma textura diferente, como se fossem vivos. Encontramos um mapa antigo pintado em uma das paredes. Ele mostrava uma rede de túneis que levava para fora da cidade. Era nossa única chance, mas algo no ar estava errado. Cada passo que dávamos era acompanhado por movimentos invisíveis ao nosso redor. Raul foi o próximo a cair. Uma criatura saiu da água, uma massa informe de carne pulsante e olhos flutuantes. Ela o puxou antes que pudéssemos reagir. Seu grito ecoou pelos túneis, e juro que o som das sombras respondeu. Chegamos a uma sala ampla, uma espécie de câmara subterrânea, onde vimos algo que me fez duvidar da sanidade. Era uma espécie de altar, coberto de marcas que pareciam cicatrizes. No centro, havia um buraco que parecia não ter fundo. As criaturas estavam lá, paradas, olhando para nós. Não atacaram, mas o ar ao nosso redor ficou pesado, como se estivéssemos sendo julgados. Isso é mais antigo do que qualquer coisa na Terra, Clara sussurrou. Quando as sombras finalmente avançaram, percebemos que não se tratava apenas de sobrevivência física. Era como se estivessem tentando nos consumir, tomar nossa essência, apagar o que nos tornava humanos. Tivemos que lutar, não apenas com armas, mas com vontade. Miguel sacrificou-se, segurando as criaturas enquanto nós escapávamos por uma saída improvisada. Saímos para o que restava do mundo. Não era mais dia nem noite, o céu era uma cortina de cinzas, e as criaturas estavam por toda parte. Alex olhou para mim e disse: não acabou, Lara. Nunca vai acabar. Ele tinha razão. O que quer que estivesse acontecendo era apenas o começo. Quando saímos do esgoto, não encontramos alívio, apenas um horror renovado. O que restava da cidade era um mosaico de destruição e loucura. As ruas se retorciam como serpentes, prédios inteiros pareciam derreter sob a influência de alguma força invisível, e o céu. O céu era um caleidoscópio de cores impossíveis, pulsando como um coração doente. A cada instante, relâmpagos rasgavam as nuvens, iluminando formas titânicas que pareciam estar em guerra. Isso não é mais a Terra, Clara murmurou, sua voz entrecortada por soluços. Ela estava certa. O mundo que conhecíamos havia sido consumido por algo maior, algo que desafiava a compreensão. Nos movemos pelas ruínas, procurando refúgio ou qualquer sinal de que alguém ainda estava vivo. Cada esquina revelava uma nova cena de terror, carros retorcidos, cadáveres mumificados em posições de agonia, sombras que pareciam nos observar de cada fenda ou esquina.
Miguel assumiu a liderança, sua voz firme mantendo o grupo unido, mas percebi que ele também estava à beira do colapso. Alex, o mais jovem de nós, andava com olhos vidrados, como se já tivesse aceitado que este era o fim. Clara, que sempre foi o pilar de calma, começou a murmurar para si mesma, recitando orações e frases desconexas. Precisamos de um plano, eu disse, tentando injetar lógica em um caos que não a permitia. Um plano? Miguel riu amargamente. Lara, olhe ao nosso redor. Qualquer plano que tínhamos morreu junto com o mundo. Ainda assim, continuamos, movidos por uma esperança tão fina quanto o ar carregado de cinzas que respirávamos. Depois de horas caminhando, encontramos uma instalação subterrânea camuflada sob escombros. Uma placa parcialmente legível dizia Centro de Pesquisas Experimentais. As portas de aço estavam entreabertas, e dentro, encontramos corredores iluminados por luzes intermitentes. O cheiro de ozônio e algo podre permeava o ar. É melhor do que ficar lá fora, Alex sugeriu, e todos concordamos. O silêncio no bunker era quase tão opressor quanto o caos lá fora. Encontramos salas com equipamentos científicos, monitores pescando dados incompreensíveis e mesas cobertas de papéis com símbolos que me lembravam os desenhos nas paredes do hospital. Uma sala maior parecia ser o centro de controle. Monitores exibiam imagens de outras partes da cidade, ou o que restava dela. Os cientistas, pelo visto, tentaram estudar o fenômeno antes de serem consumidos. Encontrei um diário no chão, e ao abri-lo, senti um calafrio correr pela espinha. O diário pertencia a um Dr. Rodrigues. Ele descrevia como a chuva negra não era apenas um evento químico ou ambiental. Era um convite ou uma invasão. Algo havia rompido a barreira entre mundos. Ele escreveu sobre entidades adormecidas que se ergueram em resposta, atraídas pela fragilidade da nossa realidade. Isso é um ciclo, Clara disse, lendo sobre meu ombro. Eles vêm, destroem, e desaparecem, e apenas para voltar quando esquecemos. Antes que pudéssemos processar, os monitores mostraram movimento, sombras correndo em nossa direção. Não eram as criaturas cadavéricas que já enfrentamos. Estas eram piores. Formas maiores, com corpos distorcidos e membros alongados que não deveriam se mover, mas o faziam. Elas chegaram como uma onda de escuridão, invadindo o bunker por todas as entradas. Não tínhamos muito para nos defender além de algumas armas improvisadas e uma determinação desesperada. Miguel e Alex seguraram uma porta enquanto Clara e eu procurávamos por uma saída alternativa. O som de metal sendo rasgado e gritos ecoava pelos corredores. Miguel caiu primeiro, levado por uma das criaturas. Sua ausência foi como um buraco em nossa determinação. Clara segurava uma barra de ferro, tentando afastar uma forma que parecia ser feita de dentes e olhos. Alex disparava um extintor contra outra, tentando desesperadamente ganhar tempo. Por aqui, gritei, encontrando uma escada que parecia levar para fora. Clara e Alex me seguiram, mas sabíamos que a coisa que nos perseguia não estava lutando apenas no plano físico. Eu podia senti-la na minha mente, sussurrando coisas que eram impossíveis de entender, mas que deixavam marcas. Chegamos ao topo da escada e saímos para um campo aberto, onde a cidade terminava e o nada começava. Literalmente. O chão se desintegrava em um abismo que parecia não ter fim, e o céu pulsava com a mesma energia caótica de antes. As criaturas nos cercaram, mas uma figura maior emergiu do horizonte. Era a entidade principal, a fonte de tudo. Uma coisa sem forma definida, que parecia uma fusão de carne, pedra e escuridão viva. Seus folhos, se é que podiam ser chamados assim, eram como buracos negros, puxando tudo para dentro. E então, ela falou. Não com palavras, mas com uma presença que ecoava em nossas almas. Eu soube naquele momento o que precisava ser feito. A entidade exigia algo para encerrar sua destruição. Alex tentou lutar, mas eu o empurrei para longe. Ele era jovem demais para carregar isso. Clara segurou minha mão, percebendo o que eu faria.
Isso precisa terminar, eu disse, sentindo a resignação tomar conta de mim. Com passos firmes, caminhei em direção à entidade, que parecia quase curiosa. Quando cheguei perto o suficiente, ela abriu um abismo maior, e eu me joguei, levando comigo o diário e o pouco que sabíamos. Acordei em um campo vazio. A cidade estava atrás de mim, ou o que restava dela. Alex e Clara me encontraram, mas eu sabia que algo em mim havia mudado. A entidade não havia me consumido, ela havia me marcado. Eu podia sentir suas presenças em cada sombra, cada reflexo. Elas não tinham ido embora. Elas nunca iriam. Os primeiros raios de sol, agora deformados e fracos sob o céu iridescente, não trouxeram alívio. O horizonte, antes um vislumbre de esperança, estava fraturado, como se o próprio mundo estivesse dividido entre o que conhecíamos e algo primordial e além da compreensão humana. O ar, carregado de sussurros e murmúrios, era como se estivesse impregnado pela própria essência do apocalipse. Lara, Alex e Clara decidiram seguir para a zona rural, guiados pela crença de que as cidades eram o epicentro do caos. A promessa de encontrar refúgio em terras mais isoladas era tênue, mas era tudo o que tinham. No entanto, a estrada que levava para fora da cidade logo se revelou tão traiçoeira quanto as ruas destroçadas que deixaram para trás. À medida que caminhavam, a natureza ao redor parecia viva de maneiras erradas. Árvores antigas, com troncos que se contorciam como criaturas agonizantes, soltavam suspiros audíveis. Suas folhas pulsavam como veias, e algumas pingavam um líquido vermelho espesso que Alex não conseguiu evitar tocar. Isso é sangue? Ele perguntou, sua voz tremendo. Lara não respondeu, mas puxou o adolescente para longe. Clara, por outro lado, começou a murmurar palavras desconexas, seu olhar fixo em um rio próximo. O rio era uma visão de pesadelo. Suas águas, agora tingidas de vermelho e dourado, pareciam correr em direções contraditórias, como se estivessem desafiando todas as leis naturais. E no fundo, algo brilhava. Algo que parecia observar de volta. Foi no momento em que passaram por uma clareira que tudo desmoronou. O chão sob seus pés começou a vibrar, e de repente, sombras emergiram das árvores. Essas formas, sem forma definida, tinham olhos brilhantes e se moviam com uma graça predatória. Uma delas se lançou sobre Clara. Lara gritou e tentou puxá-la de volta, mas a força das criaturas era avassaladora. Clara foi arrastada para dentro da floresta, seu grito sendo consumido pelos sussurros do ar. Alex começou a correr atrás, mas Lara o segurou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Não podemos deixá-la! Alex gritou, mas Lara sabia que era um convite à morte. Ainda assim, algo dentro dela não podia suportar abandonar Clara àquela escuridão. No limiar da clareira, Lara e Alex se encararam. Ela é nossa amiga, Lara disse, sua voz quebrada mas firme. Se há uma chance de trazê-la de volta, precisamos tentar. Eles pegaram o pouco que tinham, uma faca, uma lanterna e uma coragem desesperada, e entraram na floresta. Lá dentro, tudo era diferente. O espaço parecia infinito e sem orientação. As árvores estavam mais próximas, os galhos torcidos e repletos de rostos esculpidos que pareciam sorrir. Estamos sendo observados, Alex sussurrou, e Lara sabia que ele estava certo. Algo ou alguém estava os guiando para mais fundo no coração da floresta. Após horas que pareceram dias, chegaram a uma grande clareira. No centro, havia um altar de pedra, coberto por runas pulsantes e rodeado por chamas que não emanavam calor. Clara estava deitada no altar, suas mãos e pés presos por raízes vivas. Mas não estavam sozinhos. Ao redor, figuras encapuzadas, ou eram sombras com forma, entoavam um cântico gutural. No céu acima, o horizonte parecia dobrado sobre si mesmo, como se um buraco estivesse sendo aberto para algo além. Lara e Alex se esconderam atrás de uma árvore caída, tentando entender o que viam. Uma das figuras aproximou-se de Clara, segurando uma lâmina que parecia feita de cristal negro. Ela está sendo sacrificada para isso, Alex sussurrou.
Lara sabia que ele estava certo, mas não conseguia identificar o viso. Era como se a realidade ao redor do altar estivesse diluída, revelando um vislumbre de algo incompreensível. Lara sabia que não havia tempo. Com um grito primal, ela correu em direção ao altar, agarrando uma pedra do chão e atacando a figura mais próxima. Alex seguiu, pegando um galho afiado. A surpresa foi o suficiente para dispersar temporariamente os encapuzados, mas as sombras ao redor se moveram como se tivessem vontade própria, tentando envolver Lara e Alex. Eles conseguiram cortar as raízes que prendiam Clara, mas não antes de a lâmina de cristal ser levantada novamente. Lara lutou contra o portador, derrubando-o. A lâmina caiu no altar e rachou, liberando uma explosão de luz e sombra. Nesse momento, o céu pareceu implodir. A clareira inteira começou a desmoronar, e as sombras gritaram, suas formas desaparecendo na luz que emanava do altar. Lara, Alex e Clara correram, o chão se dissolvendo atrás deles. Quando finalmente emergiram da floresta, o mundo estava quieto. O céu ainda pulsava com uma cor estranha, mas os sussurros haviam desaparecido. O trio, coberto de sangue e poeira, desabou no chão, ofegante. Já acabou? Alex perguntou. Lara não tinha certeza. Embora estivessem fora da floresta, ela sabia que algo havia mudado neles. Ela podia sentir a presença das sombras, como se elas estivessem observando de longe, esperando. E no fundo de sua mente, ela sabia que a luta contra a força do horizonte fraturado estava apenas começando. O chão sob nossos pés parecia pulsar, vivo com uma energia que desafiava a lógica. O céu, antes apenas uma tela distorcida, agora estava completamente despedaçado. Fraturas luminosas espalhavam-se como veias, revelando um abismo escuro e sem fim além da atmosfera. Cada passo que dávamos era um desafio contra a gravidade, contra a realidade que se contorcia ao nosso redor. Lara liderava o caminho, sua determinação era a única coisa que nos impedia de desmoronar. Havia algo nela, algo que brilhava em seus olhos mesmo quando tudo ao nosso redor se apagava. Era mais do que coragem. Era aceitação. Ela sabia que nosso tempo estava acabando. Chegamos ao centro da destruição, um campo vasto e estéril, onde o solo parecia feito de vidro rachado e pulsante. No centro, uma gigantesca espiral de luz e escuridão girava lentamente, como um portal para algo além do entendimento humano. A espiral não era apenas uma manifestação física, era uma presença que parecia penetrar diretamente na mente, sussurrando promessas de esquecimento e conforto, enquanto mostrava visões de terror absoluto. Miguel caiu de joelhos, seu rosto pálido e molhado de lágrimas. Clara tentou puxá-lo de volta, mas ele balançou a cabeça. Não vale a pena, ele sussurrou. Não podemos lutar contra isso. Alex, por outro lado, ficou ao lado de Lara. Ele segurava uma barra de ferro improvisada como arma, mas estava claro que ele sabia que era inútil. O que é isso, Lara? Ele perguntou, sua voz carregada de medo. Lara fechou os olhos, como se estivesse ouvindo algo. É o ciclo, ela disse, finalmente. A humanidade sempre foi parte disso. Nós somos apenas uma peça descartável no jogo dessa coisa. Enquanto observávamos, a espiral começou a desacelerar, e uma forma começou a emergir do centro. Não era algo que pudesse ser descrito em palavras comuns. A entidade era uma fusão de luz e sombras, com uma forma que parecia mudar constantemente, às vezes humanoide, às vezes animal, mas nunca completamente definida. Seus folhos, se é que podiam ser chamados assim, estavam em todos os lugares e lugar nenhum ao mesmo tempo. Quando falou, a voz não era ouvida pelos ouvidos, mas pela mente. Era como se todos os nossos pensamentos fossem invadidos por um coro de vozes antigas, sussurrando segredos que nenhum ser humano deveria conhecer. A humanidade chegou ao limite de sua relevância, a entidade declarou. Seu mundo será refeito. Vocês não são os primeiros, nem serão os últimos. Lara se levantou, seu corpo tremendo. Não pode continuar assim, ela disse, sua voz firme apesar do caos ao redor.
Não pode continuar destruindo tudo e todos, apenas para começar de novo. Há algo mais em nós do que isso. A entidade não respondeu. Em vez disso, as sombras ao seu redor começaram a se formar em figuras, rostos familiares de amigos e entes queridos que haviam sido perdidos para o apocalipse. Clara gritou ao ver a silhueta de sua irmã, que havia desaparecido no início do caos. Alex balançou a cabeça freneticamente enquanto via sua mãe entre as sombras. Mas Lara não hesitou. Ela avançou em direção à entidade, segurando uma pequena lâmina que havia encontrado no bunker do capítulo anterior. Sabíamos que não era apenas uma arma. Era algo mais, um fragmento de força humana, uma âncora para nossa realidade. Lara, não, gritei, mas ela apenas me olhou por cima do ombro e sorriu. Foi um sorriso cheio de dor, mas também de aceitação. Se isso significa salvar vocês, vale a pena, disse ela antes de se lançar contra a entidade. A luta foi indescritível. Não era uma batalha de força física, mas de vontades. Lara foi engolida pela luz e pelas sombras, mas, mesmo dentro da entidade, sua presença era sentida. Era como se a humanidade inteira estivesse lutando através dela, uma última tentativa de resistir ao ciclo. A espiral começou a girar descontroladamente, as fraturas no céu se expandindo até engolirem tudo. O chão tremia, e sentimos como se estivéssemos sendo puxados para dentro daquele vazio. Alex agarrou minha mão, mas eu sabia que era inútil. E então, silêncio. Um silêncio absoluto que parecia durar uma eternidade. Quando acordei, o céu estava azul novamente. Não o azul perfeito de um dia claro, mas algo próximo o suficiente para parecer familiar. Alex estava ao meu lado, olhando para o horizonte. Clara não está aqui, ele disse, sua voz vazia. Nós estávamos de volta ao mundo, mas era diferente. As cores eram um pouco mais apagadas, os sons um pouco mais abafados. Era como se estivéssemos vivendo em um eco do que já foi a Terra. Não falamos sobre Lara. Não precisávamos. Sabíamos que ela havia feito o sacrifício final para nos dar essa segunda chance. Mas, no fundo, também sabíamos que o ciclo não estava realmente quebrado. Apenas pausado. Um dia, a entidade retornaria, e talvez não houvesse outra Lara para lutar contra ela. E assim, começamos a caminhar em direção ao horizonte, carregando as marcas do apocalipse não apenas em nossos corpos, mas em nossas almas.